gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós finalmente vamos falar da era mais aguardada de todas nessa série da Madonna, Confessions on a Dance Floor, o 10º álbum de estúdio da rainha do pop, que é considerado por muitos o melhor disco que ela fez na carreira dela, além de ser o último álbum que ela fez, de fato, que redefiniu caminhos na carreira dela. A gente vai conhecer todos os bastidores desse projeto incrível e a história genial por trás das músicas. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pela Madonna e suas eras musicais. Se por acaso você não conhece, já clica no link que tá fixado aqui no topo dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Confessions on a Dance Floor fundiu vários elementos de disco music dos anos 70 com o eletropop dos anos 80 e da club music também do ano 2000. A Madonna decide incorporar esses elementos influenciados pela música disco nas suas canções, enquanto tentava também, mais uma vez, não refazer suas músicas do passado, optando dessa vez em prestar homenagem a artistas como Bee Gees e também Giorgio Moroder. As canções do Confessions refletem muito a perspectiva do que é o amor, do que é fama e também de religião. O título do álbum, Confessions on a Dance Floor, nasce dessa união de todos esses signos. Essa foi uma direção completamente oposta do esforço anterior da Madonna, que foi o American Life. Como a gente discutiu aqui no último vídeo, o American Life não foi tão bem recebido pelo público, assim também como pela crítica. As músicas do Confessions eram uma forma de diatribe dirigida à sociedade americana. No entanto, a Madonna decide tomar uma direção diferente com esse projeto e ela comenta o seguinte na época: quando eu escrevi o American Life, fiquei muito agitada com o que estava acontecendo no mundo ao meu redor. Eu tava com raiva, fiquei com muita vontade de desabafar, fiz muitas declarações políticas, mas agora eu sinto que só quero me divertir, quero me sentir alegre e quero dar às outras pessoas do mundo o mesmo tipo de sentimento, a felicidade. A princípio, a Madonna começou a trabalhar nesse disco com o Murways, com quem ela já havia desenvolvido o álbum Music e o American Life. Mas novamente a gente cai naquele ponto da carreira da Madonna de início de produção de projeto, onde ela trabalha com pessoas que ela havia trabalhado pouco tempo antes e ela cai na mesmice e resolve mudar tudo. Aconteceu a mesma coisa quando ela fez o Bedtime Stories, o Ray of Light e o Music. De acordo com o que a Madonna falou na época, o Murways era muito político, uma pessoa seriamente cerebral e muito intelectual. Tudo o que eles fizeram foi ficar sentados conversando sobre política o tempo todo. Então, isso não poderia deixar de encontrar seu caminho na música. A Madonna ainda afirma: acho que há um aspecto raivoso na música que reflete diretamente meus sentimentos daquela época. Portanto, gravar faixas com Murways não era algo que fazia muito sentido para este projeto agora que eu queria buscar uma felicidade maior. Foi então que resolvi descartar tudo e começar do zero. Daí, Madonna recorre a Stuart Price, que havia atuado como diretor musical em suas 2 turnês anteriores e coescreveu uma música do disco American Life. No ano de 2004, depois que ela já tinha lançado o American Life, a Madonna começou a trabalhar em 2 musicais diferentes. Um provisoriamente chamado Hello Suckers e outro com Luke Benson, que anteriormente dirigiu o clipe do single dela, Love Perfusion, que inclusive retrataria ela como uma mulher que está no seu leito de morte, relembrando a vida.
A Madonna colaborou a princípio com Patrick Leonard, o Murrays e o Stuart Price para escrever novas canções, sendo este último aglomerado de canções influenciados pelo disco, que a Madonna gostava muito e que ela afirmou ser uma espécie de ABBA on drugs, ou melhor dizendo, ABBA nas drogas. No entanto, a Madonna acabou ficando insatisfeita com o roteiro escrito pelo Luke Benson e acabou descartando isso. Consequentemente, a Madonna e o Stuart Price decidiram usar as composições que eles haviam feito naquele período para o novo álbum. De acordo inclusive com a Madonna, foi fácil para ela mudar os sentimentos do seu álbum anterior, já que ela incluiu essas opiniões políticas em seu documentário I'm Going to Tell You a Secret. Ela fala: eu estava correndo de um lado para o outro, literalmente na sala de edição com o diretor do documentário Jonas Eklund, para trabalhar com Stuart Price, que também estava mixando a música do filme. Estávamos juntos, sem parar, todos nós, reduzindo 350 horas de filme para 2 horas. Há muitos aspectos sérios no filme, eu precisava de um escapismo. Quando eu ia para casa do Stuart, nós subíamos para o loft dele. Era tipo: querido, eu preciso dançar. Eu queria ser feliz, boba e alegre, sabe? Eu queria elevar a mim mesma e aos outros com este próximo álbum. Então sim, o novo álbum foi uma reação a todas as coisas que eu estava fazendo que eram de natureza muito séria. Espero que isso não signifique também que eu queria fazer um disco superficial, porque não é isso que eu queria fazer. Quero que as pessoas sorriam ao ouvir esse disco. Eu queria que isso colocasse um sorriso no meu rosto também. Eu queria me sentir leve. Em uma entrevista para Billboard, a Madonna disse que o processo de gravação foi uma situação recíproca. De acordo, inclusive, com ela, o Stuart Price chegou a ficar noites na produção das músicas, mas que o fato dele ser DJ e estar acostumado a passar noites acordado ajudou a lidar com a tal situação. Isso lhe deu a chance de trabalhar com outros aspectos também das composições. Observando o fato que ela e o Stuart tinham características muito opostas, o que ajudou na colaboração, a Madonna explica o seguinte: nós fizemos várias gravações em sua casa. Eu chegava lá logo de manhã e o Stuart vinha atender a porta com seus pés descalços, porque ele estava acordado a noite toda. Eu lhe trazia uma xícara de café e dizia: Stuart, sua casa está uma bagunça, não tem nem comida no armário. Então eu chamava alguém da minha casa para trazer comida e arrumar tudo, e nós trabalhávamos o dia todo, como uma espécie de um casal raro. Ela também disse que a sintonia com o Stuart devia-se do trabalho que eles tinham feito juntos na turnê Reinvention. A Madonna mencionou que o relacionamento dele com ela era muito de 2 irmãos e usavam isso para estabelecer colaborações formais também durante os processos de gravação. Quando o Hang Up foi escrito, Madonna estava convencida de fazer um disco só de dance music. Ela manteve esse aspecto e retrabalhou também 2 faixas que ela havia feito com o Murrays, que a princípio ela tinha descartado totalmente: Future Lovers e Let It Will Be. O cunhado da Madonna, o Joey Henry, que também escreveu a versão original de Don't Tell Me, se juntou à equipe de roteiristas também para fazer Jump. Bom lembrar que ela também trabalhou com alguns produtores suecos no álbum. A dupla Bloodshy e Avant, que trabalhou em How High e Like It or Not, mas também é bom lembrar que eles fizeram a produção de Get Together. Bom lembrar também que o Bloodshy e Avant fizeram Toxic, da Britney Spears, 1 ano antes, e essa música se tornou muito grande no mundo todo, então não seria diferente a Madonna chamá-los para produzir um pouco mais de pop music, né? O projeto foi inteiramente gravado nos estúdios Mayfair e também no Stuart Price's Home, que fica situado no Reino Unido. Bom lembrar que também uma outra parte de canções foi feita no Merlin Studios em Estocolmo, na Suécia. O resultado final do Confessions on a Dance Floor é um álbum principalmente de dance pop, nu disco e também de EDM, Electronic Dance Music. Ele também é estruturado como um set noturno composto por um DJ, algo que é muito interessante e que faz a gente também ouvir o disco do começo ao fim com as canções se interligando. A música começa leve e alegre, e à medida que ela vai avançando dentro do álbum, ela vai ganhando intensidade, com cada
cada vez mais as letras ficando pessoais. Daí, nós temos o título do álbum, Confessions on a Dance Floor, porque são confissões que a Madonna tá fazendo naquela pista de dança inteira. De acordo com a Madonna, essa seria a direção do disco desde o começo. Ela pretendia que o álbum fosse dessa forma, que ele pudesse tocar numa festa ou no carro, onde você não tivesse que passar por uma música lenta, que seria sem parar, cada vez mais dançante. A Madonna fez uma ode aos samples e às referências musicais também da disco music. Na primeira música do álbum, Hang Up, por exemplo, ela sampleou o hit do ABBA de 1979, Gimme 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 a Man After Midnight, para o qual ela escreveu uma carta pessoal para os compositores, o Benny e o Bjorn, para que eles permitissem com que ela usasse esse sample na faixa, né? Foi inclusive uma das poucas vezes que eles dois deram permissão para alguém fazer o uso de sample nas suas músicas, seguindo, por exemplo, Rumble in the Jungle, do Fugees, e Fly With Me, do 19 Degrees. Hang Up foi uma das primeiras músicas escritas para o álbum, junto com a música Sorry, assim também como Future Lovers. Foi inspirado também em aspectos da era disco de 1970, incluindo o que Giorgio Moroder fazia, e também o filme Saturday Night Fever, de 1977. A Madonna imaginou que fosse um cruzamento entre a música tocada na era da danceteria, né, que era a boate em Nova York que ela frequentava e que ela também debutou, e o que a música do ABBA representava dentro da indústria da música antiga. A primeira vez que o mundo teve a oportunidade de ouvir um pedacinho do que seria Hang Up foi durante o anúncio do ROKR da Motorola. Ou seja, a Madonna lançou um trecho da música com uma ad de televisão de um novo celular que estava sendo lançado naquele período. O anúncio apresentava Madonna e outros artistas presos numa cabine telefônica. É simplesmente incrível. Eu vou botar alguns trechos aí pra vocês. Em 17 de outubro de 2005, finalmente a música faz a sua estreia durante uma entrevista que ela estava dando ali pro Ryan Seacrest, e ela bota no mundo uma das melhores músicas que ela já fez. Também foi disponibilizada como ringtone em vários provedores de serviço móveis. Bom lembrar que Hang Up foi enviada para as rádios dos Estados Unidos no dia 18 de outubro, ou seja, no dia seguinte do seu lançamento oficial. A música também foi adicionada em episódios de CSI Miami e CSI New York, em 7 e 9 de novembro de 2005. O álbum também possui outras referências, como Pet Shop Boys, Depeche Mode, Daft Punk, assim também como sucessos da música disco que o DJ parisense Serron fazia. O álbum também tem uma música chamada Forbidden Love, que é totalmente diferente da música que ela lançou, chamada Forbidden Love, no álbum dela Bedtime Stories. E isso, na época, virou um pouco de kikiki, e a Madonna resolveu comentar sobre esse assunto afirmando: "É claro que eu fiz isso de propósito. Quer dizer, se eu vou plagiar alguém, por que não plagiar eu mesma, certo? Sinto que ganhei o direito de me enganar. Talento pega emprestado. O gênio rouba. Vamos ver quantos outros clichês eu posso colocar aí, né? KKK. Uma outra música muito emblemática também dentro do projeto é Isaac, que é considerada a única música do álbum que chega perto do que seria uma balada, por mais que nunca aquela música vai ser uma balada. Ela tem uma intro mais lenta, o que faz com que ela fique bem assim, diferente de outras canções, mas quando ela vira pop, ela fica na mesma qualidade de outros hits do Stuart Price. Essa música foi fortemente criticada por um grupo de rabinos israelenses que comentaram que a Madonna estava cometendo uma blasfêmia contra a sua religião. Eles disseram que a música era sobre o estudioso da Cabala do século XIX, Isaac Luria. Na verdade, a música recebeu esse nome por conta do
Isaac Sinwani, que cantou partes do poema em hebraico na faixa, bem como referências à história bíblica de Abraão e Isaac. Inicialmente, a Madonna brincou com a ideia de chamar a música de Fear of Flying, já que a ideia por trás da composição era essa, mas no final decidiu apenas chamá-la de Isaac, em uma homenagem à versão em inglês que o Isaac fez. Sobre o desenvolvimento da música e também essa condenação aí dos rabinos, a Madonna afirmou o seguinte: você entende o absurdo que é um grupo de rabinos em Israel alegar que estou blasfemando sobre alguém, sendo que eles nem ouviram a música? Isso é muito estranho. Mas o que é ainda mais estranho é que a música não é sobre o Isaac Luria, como eles afirmam. O nome da música é uma homenagem ao Isaac que canta comigo nessa canção. É interessante como as mentes deles funcionam, né? Aqueles rabinos travessos. Ela ainda afirma: o Isaac é um velho amigo meu. Ele nunca gravou um disco. Ele vem de gerações de lindos cantores. O Stuart e eu convidamos ele para entrar nisso. Ele é impecável. Uma tomada, sem notas ruins. Ele nem precisa de microfone. Ele faz arte. Pegamos uma das músicas que ele fez e eu disse ao Stuart: vamos usar isso daqui em alguma coisa. Eu criei um refrão, criei uma letra em torno e foi assim que nós construímos a música Isaac. As letras das músicas do Confessions incorporam também pedaços da história musical da Madonna e são escritas fazendo referências diretas a outros momentos. Por exemplo, a música Hang Up contém letras do dueto de Madonna com Prince, de 1989, Love Song, que foi lançada no Like a Prayer. How High continua com esse tipo de processo, trazendo algumas referências de Nobody's Perfect e I Deserve It, que são faixas do Music. A letra de Push agradece a quem a desafiou a expandir os seus limites e também incorpora elementos da música Every Breath You Take, do Police. Outras faixas, como Sorry, incluem a palavra título em 10 idiomas diferentes, nos quais não são idiomáticos. Em I Love New York, escrita na época de American Life, ela elogia a cidade onde sua carreira começou e responde aos comentários negativos feitos por George W. Bush. Em outros lugares, a Madonna canta sobre sucesso e fama, como em Let It Will Be, e a encruzilhada entre passado, presente e futuro em Like It or Not, que fecha o álbum. Vamos conhecer agora a história por trás da capa do álbum Confessions on a Dance Floor. Afinal de contas, essa capa é uma das mais emblemáticas e maravilhosas da carreira da Madonna. Originalmente, a capa foi fotografada pelo Steven Klein e feita em parceria com o Giovanni Bianco. A capa do álbum foi divulgada na página da Madonna, no caso no site dela, no dia 17 de setembro de 2005. Nela, ela faz o uso de elementos das casas noturnas, como globo de espelhos, o seu nome tá no fundo, né, com cores bem vibrantes. Ela parece que tá no meio de um passo de dança com ele, né? O cabelo dela também tá ruivo, ela tá trajando um colã rosa com sapatos bem chamativos que lembram a Dorothy no Mágico de Oz. O nome do álbum reflete o que é totalmente encontrado na obra, né, que é música disco, e traduzido livremente, né, são as confissões na pista de dança da nossa queridíssima Madonna. A promoção do Confessions foi incrível, né? Em 4 de novembro de 2005, a Madonna abriu o MTV Europe Music Awards com a sua primeira apresentação dessa música. Ela emerge de uma bola de purpurina para cantar essa música vestida de uma malha roxa e botas de couro combinando. Durante os dias seguintes, ela cantou Hang Up em outros lugares, como por exemplo no Wetten Das, na Alemanha, e no Star Academy, na França, onde ela cantou também pela primeira vez Get Together. Bom lembrar que também tivemos uma performance no Children in Need de 2005. Ela também tocou uma série de músicas do álbum no Coco Club e no Gay de Londres, como parte da turnê promocional para divulgar o álbum. Em dezembro, a Madonna viaja para o Japão, onde ela canta Hang Up num programa de TV e faz também um show no Studio Coast.
Em 8 de fevereiro de 2006, a Madonna canta essa música no Grammy Awards junto com o Gorillaz, fazendo uma das maiores apresentações de todos os tempos que aquela premiação já teve. Um outro momento também de Hang Up aconteceu em 30 de abril de 2006 no Coachella. Inclusive ela liberou essa performance pra gente pouco tempo atrás no YouTube remasterizada. Vamos falar um pouco dos singles lançados do projeto, porque todas as músicas trabalhadas nesse álbum são incríveis. Hang Up foi escolhida como lead single do projeto e lançada em 17 de outubro de 2005. A música recebeu uma grande apreciação da crítica e dos críticos, que sugeriram que essa música era uma restauração na popularidade da Madonna, que havia diminuído muito depois que ela fez o lançamento do álbum político dela de 2003, o American Life. Os críticos afirmaram que essa era a melhor faixa dance que ela já tinha feito na sua carreira e compararam ela a outras faixas de Madonna do mesmo gênero. Eles também elogiaram o uso do sample do ABBA na música e também afirmaram que essa música seria um sucesso instantâneo quando ela impactasse o público. Hang Up se tornou, inclusive o que eles afirmaram, um sucesso mundial, alcançando o topo das paradas em mais de 41 países e ganhando um lugar no Guinness Book, junto com o álbum. Nos Estados Unidos, Hang Up estreou no 20º lugar da Billboard Hot 100, na edição de 5 de novembro de 2005. Tornou-se sua estreia mais alta desde quando ela lançou Ray of Light, que entrou no 5º lugar em 1998. Nos Estados Unidos, essa música se tornou o seu 36º hit top 10 e fez com que ela empatasse com Elvis Presley. O videoclipe correspondente foi uma homenagem direta ao John Travolta, os filmes que ele fazia em geral. Dirigido por Joan Henck, o vídeo mostra a Madonna dançando no estúdio de balé, com uma malha cor-de-rosa icônica, e ela também tem a mostra de alguns dançarinos que participaram da era Confessions, fazendo uma coreografia de parkour. Essa também se tornou a música dance de maior sucesso da década dos Estados Unidos. Hang Up vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo. Ela continuou lançando músicas incríveis quando Sorry foi lançada como segundo single do projeto em 6 de fevereiro de 2006. A canção recebeu críticas super positivas que declararam essa música a melhor e mais forte faixa dentro do disco Confessions. Ela alcançou um grande sucesso comercial, liderando as paradas de single na Itália, Espanha, Romênia e Reino Unido, onde também se tornou o 12º número 1 da Madonna. Em outros lugares, a música foi um hit top 10 em mais de uma dúzia de países. No entanto, nos Estados Unidos, a canção teve menos sucesso comercial devido ao baixo desempenho nas rádios, mas conseguiu alcançar o topo das paradas de dance da Billboard. Sorry foi considerado o terceiro melhor single de 2006 pela Slant Magazine e foi indicado nas categorias PRS Most Performed Work e International Hit of the Year no In Novelo Awards de 2007, que acabou vencendo. Get Together foi lançada como o terceiro single do álbum pela Warner Bros. Records em 30 de maio de 2006. A decisão foi estimulada pelo fato de Get Together ter sido a terceira música mais baixada digitalmente do álbum. Também foi lançada para coincidir com o início da Confessions Tour da Madonna. Os críticos elogiaram a habilidade de Madonna em transformar comentários clichês em slogans pop com a música. Ela se tornou um sucesso nas paradas de dance dos Estados Unidos, mas não conseguiu entrar na Hot 100. Alcançou o top 10 em países como Austrália, Canadá, Reino Unido e Itália, e alcançou a posição número 1 na Espanha. 2 clipes foram criados para essa música, apresentando a performance dela no Coco Club em Londres e outro que foi animado de uma forma diferente. Os vídeos mostram a Madonna cantando a música entre imagens gráficas, retratando vulcões em erupção e uma paisagem urbana, enfim, vários clipes e detalhes diferentes. Ela cantou essa música durante a turnê promocional do Confessions on a Dance Floor e também na Confessions Tour
de 2006 como um dos grandes pontos altos do show, onde foi acompanhada inclusive pelos dois dançarinos usando rédeas de cavalo na cabeça. Em 2007, Get Together foi indicada na categoria de melhor gravação dance eletrônica no 49º Grammy Awards. Inicialmente, Jump seria o terceiro single do Confessions on a Dance Floor desde o começo, mas trocaram por Get Together. De qualquer forma, Jump foi lançada como o quarto e último single promocional do trabalho, e os críticos elogiaram muito essa música, afirmando que ela era a faixa mais empoderadora da Madonna dentro do disco. Essa música alcançou o top 10 nas paradas de alguns países europeus, enquanto alcançava a posição de pico na Itália e na Hungria. Nos Estados Unidos, Jump figurou em várias paradas de dance music da Billboard, mas não conseguiu entrar na Hot 100, assim como Get Together. O videoclipe da música foi filmado em Tóquio durante uma parada que ela fez da Confessions Tour em 2006. Ele retratava a Madonna com uma peruca loira, com um conjunto de couro, cantando a música na frente de vários letreiros de neon que lembram alguns lugares de Shibuya, no Japão. Bom lembrar que dançarinos também filmaram suas partes ali pulando dentro deste bairro, mas cá entre nós, a Madonna podia ter feito esse clipe ao ar livre, né, gente? Uma pena que não aconteceu. Quando o disco foi lançado oficialmente, ele foi muito aclamado pela crítica musical. No Metacritic, que atribui uma classificação normalizada de 100 críticas dos críticos convencionais, o álbum recebeu uma pontuação média de 80, com base em 28 críticas. O que mostra muito o valor do disco. Por quê? Às vezes a gente analisa o Metacritic com poucas críticas e acha que os discos têm um grande valor. Analisando dessa forma aqui, nós percebemos que o disco tem várias críticas com várias opiniões diferentes e que, em geral, ele conseguiu agradar todos. Então o valor dele realmente é diferente desses outros álbuns que atualmente a gente vê recebendo números altos e que não são lá essas coisas. Claude Caulfield, da Billboard, comentou que o Confessions é um bem-vindo retorno à forma que Madonna se consagrou como rainha do pop. Stephen Thomas, do AllMusic, comentou que o Confessions é o primeiro álbum em que Madonna soa como uma musicista veterana, dizendo que ela realmente criou um álbum icônico para discotecas e para um público principal que já amava Madonna. Alan Braidwood, da BBC, comentou que esse é o álbum mais comercial que a Madonna fez em 15 anos e que é mágico. David Brownie, da Entertainment Weekly, observou que, apesar de todas as suas pretensões de ser vertiginoso e espontâneo, Confessions é realmente muito confessional. Peter Robinson, da Observer, declarou que o álbum está ao lado de outros discos dela, como True Blue e Like a Prayer, no aspecto de serem incríveis. E deu crédito ao Stuart Price, dizendo que claramente esse disco não existiria se o Stuart não tivesse participado para roubar a cena. O Sal Cinquemani, da Slant, ficou impressionado com o álbum e disse que Madonna, com a ajuda do Stuart, conseguiu criar uma odisseia dance pop com um arco emocional, não necessariamente tão narrativo, mas que ele consegue funcionar muito bem no final do processo. Ele inclusive compara esse álbum com o Light Years, da Kylie Minogue, dizendo que dentro desse processo de música dance que os anos 2000 estava criando, é inevitável não lembrar do projeto incrível que foi o da Kylie. Vamos falar um pouquinho do legado que o álbum se construiu e como ele se tornou referência para artistas de outras épocas referenciar nos seus projetos. O Mike Need, do Idolator, elogiou Confessions on a Dance Floor como um dos álbuns pop mais influentes da década e apelidou Madonna de criadora de tendências atemporal e também de gênia criativa. De acordo com Michael Arsenault, da NBC News, ele diz: é sem dúvida seu último grande e impactante álbum. É a última vez que ela ainda se sente verdadeiramente com uma visão de futuro. Christopher Rosa, do VH1, chamou esse disco de o melhor álbum que a Madonna já fez na sua carreira e explicou que isso é porque ele é um disco pop perfeito e totalmente diferente do que uma artista naturalmente pop costuma progredir. Foi classificado como o terceiro melhor álbum dance de todos os tempos pela revista Vice e o pico mais alto de uma artista feminina em uma indústria pop. A equipe da revista comentou: este é o álbum com o qual todos
os seus álbuns subsequentes são comparados por sua relevância duradoura e como Madonna redefine o que é ser uma grande artista. O autor Sancho Xavi, do El País, observou que o álbum deu início ao renascimento da disco music no século XXI e que ajudou muito a popularizar o renascimento de outros gêneros musicais durante a primeira década. O Justin Myers, do UK Official Charts Company, comenta: uma fase imperial na carreira de Madonna. É uma estrela pop que está no auge da carreira, mudando pilhas de discos, tendo sucessos, lotando arenas, possuindo o rádio e sendo geralmente inevitável e intocável. Muitas artistas pop mal conseguem fazer uma música com esse nível de legado. Graças a este álbum, Madonna conquistou o seu terceiro grande momento. Madonna foi chamada de mãe da reinvenção por Jim Sherbree, do The Age, que declarou em um artigo afirmando o seguinte: o álbum foi direto para o primeiro lugar em todos os lugares, exceto em Marte. O mesmo aconteceu com o primeiro single, Hang Up, cujo vídeo passa toda vez que você liga a TV. Madonna recuperou seu lugar no firmamento pop com ferocidade incomparável, e é excelente para se levar como exemplo do que significa sobrevivência no pop. Em um firmamento que devora artistas com pipoca, onde o sucesso nas paradas é mais passageiro quanto a capacidade de atenção de Jessica Simpson. Madonna continua sendo um farol de permanência inspirador e intimidante. Sua longevidade superou a sua capacidade de se reinventar continuamente, lendo os ventos da cultura pop e conseguindo ser o exemplo sempre que ela construiu-se para ser. Com a era Confessions on a Dance Floor, a Madonna quebrou vários recordes mundiais e o álbum ressuscitou suas vendas e popularidade. Depois, principalmente, claro, da decepção crítica e comercial do American Life, a pressão era um pouco grande para que Madonna desse certo depois disso. Nessa época, ela se tornou a artista feminina mais vendida do mercado europeu e a quinta mais vendida no geral, com um prêmio quádruplo de platino pela IFPI, equivalente a 4 milhões de cópias vendidas em todo aquele continente. No Reino Unido, Confession se tornou um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos. Além disso, Madonna ganhou um lugar único no Guinness por ser a artista mais antiga a liderar simultaneamente as paradas de singles e de álbuns do Reino Unido. A influência do álbum é notada em diversos trabalhos atuais da cultura pop. Por exemplo, o disco de 2020 da Dua Lipa, Future Nostalgia, é muito baseado em Confessions. O EP de 2022 da Kim Petras, Slut Pop, assim como também o álbum solo de estreia de Romy, Mid-Air, de 2023. O álbum já vendeu mais de 12 milhões de cópias mundialmente, sendo um dos discos mais vendidos de uma artista pop de todos os tempos, assim também como da carreira da Madonna. Meninas, Confessions on a Dance Floor é um disco imbatível, um álbum que cai entre nós, não tem como a gente fazer vista grossa do quão lendário ele é. Para sempre, esse disco vai ser referenciado por diversos artistas, e isso é um reflexo do trabalho único que a Madonna sempre fez como a maior artista pop de todos os tempos. Ok? Comenta aqui a sua opinião sobre esse disco incrível que eu quero saber o que você tem para me dizer. Fechado? Um grande beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!